penúltimo dia do encontro do Fórum Internacional Mulheres em Rio Digital. Sou a Márcia Timóteo, junto com a Veronique. Somos cofundadoras do Mulheres em Rio e gostaria de agradecer a todas vocês, as gestoras de núcleo, as colunistas, as convidadas, né, que estão aqui participando do fórum de hoje. E eu tenho um recadinho importante para vocês. Respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, solicitamos a atenção e colaboração de todas, informando que este fórum está sendo gravado e todas presentes concordam expressamente com a sessão de imagem e voz e sua reprodução, seja na plataforma Mulheres em Rio ou parceiros, de forma gratuita e não onerosa, de direitos de imagem ou conteúdo. Quem, porventura, não concordar, poderá ver ou ouvir o evento desligando a sua câmera e ocultando o seu nome. Mulheres em Rio nasceu de um movimento colaborativo entre mulheres empreendedoras que acreditam no empoderamento da mulher através de iniciativas reais de desenvolvimento do empreendedorismo feminino. É, portanto, um projeto colaborativo e em formação, com direitos reservados, onde um dos braços é o presente evento, que depende absolutamente das inscritas e desse público que ele possa continuar ocorrendo. Nós temos 6 núcleos de desenvolvimento. Nossa gratidão aqui à Sônia Garcia, que é a nossa gestora do Núcleo Empreendedorismo, a Gilda Maria, do Núcleo Arte e Cultura, a Valéria Queiroz, do Núcleo Saúde e Bem-Estar, Cristiane Delia, Núcleo Direito e Cidadania, e o Núcleo Educação e Desenvolvimento, Patrícia Gonzalez. Estamos em crescimento e já somos mais de 40 especialistas que voluntariamente se dedicaram a gerar conteúdos de qualidade para a preparação e capacitação dessas mulheres empreendedoras. E se você está aqui, né, convidada, e tem uma experiência e quer compartilhar com a gente, quer colaborar também, contacte a gente e a gente encaminha para você um formuláriozinho para você também participar do Mulheres em Rio. Bem, quero deixar também mais alguns recadinhos. Queria lembrar que, para melhor aproveitamento desse encontro, que mantenha os microfones fechados e a câmera ligada, se possível. Vocês vão poder enviar perguntas pelo chat, tá? Informando o nome, a cidade e a pergunta que você quer fazer, onde a nossa anfitriã do dia vai estar direcionando as perguntas. Hoje a gente tem como convidada a nossa queridíssima Fabi e como anfitriã a nossa amada gestora de núcleo de Direito e Cidadania, Cristiane Delia, a quem cedo a palavra. Tenham todos um excelente evento. Cris, o microfone, Cris. Toda hora eu esqueço esse microfone, é para não falar demais. Em primeiro lugar, eu quero dar boa noite a todas. Eu quero agradecer às gestoras de núcleo, são queridíssimas, são pessoas que estão realmente se dedicando a fazer um evento diferenciado. Esse evento vai ficar gravado, eu tenho certeza que a gente vai produzir um conteúdo acessível para... Ontem eu estava pensando isso durante a fala da Carla, onde ela estava falando do feminismo, ela estava trazendo essa vertente feminista. E isso vai ficar para sempre, gente. Esse momento pandêmico, ele vai trazer para a gente o registro histórico. É diferenciado. Nada vai se falar em tempo algum igual ao que aconteceu. Nós estamos reunidas não só pela nossa vontade de fazer alguma coisa, mas pela nossa necessidade de estarmos juntos de alguma maneira. É real isso, é real a nossa necessidade de falarmos umas com as outras. Então, sem muitas delongas, todo mundo aqui sabe que eu sou a Cristiane Delia, que eu sou advogada, que eu trabalho na área de família, direito sistêmico e também na área do direito esportivo. E quando eu convidei a Fabi, eu tinha um objetivo bem específico. Quando a gente fala da mulher, dela empreender, dela se reinventar, a gente fala da mulher trabalhadora, a gente fala da mulher doméstica, a gente fala da mulher que trabalha somente em casa, a gente fala daquela que cria um negócio. E a atleta, a pessoa, a mulher atleta, ela tem inúmeros desafios, muito mais do que o homem atleta. A mulher atleta, ela precisa
crescer na sua carreira, chegar naquele patamar, pensar na maternidade, pensar depois em se reinventar como empreendedora, e ela tem alguns gaps aí que ela precisa suprir. Eu acho que quando a gente pega um exemplo de qualquer atleta, a gente olha para nós de qualquer outra profissão com uma outra abordagem. A gente reclama, estou cansada, olha, hoje eu tenho que cumprir essa etapa, essa é a meta, eu tenho que fazer isso. E a atleta? A atleta ela tem que treinar, ela tem que se dedicar, é muito desgastante. Eu joguei pouco, eu treinei pouco, eu fiz atletismo também, escola, e aquilo me fez, assim, me marcou para o resto da vida, de uma maneira ou de outra, ou porque eu tive que deixar de estudar, tive que sair de uma escola para outra, ou seja, sempre há uma marca até que a pessoa alcance algum resultado. E a Fabi alcançou. Ela alcançou o título, né? O título de líbero, da maior líbero. Eu acho que deve ser a coisa mais emocionante do mundo, você ser a maior, sendo do jeito que ela é, uma pessoa simples, tranquila, leve, natural. Queria que você contasse para a gente, Fabi, como você se identifica em relação a essa trajetória, como começou, né? Eu acho que a gente começa brincando, né? Ninguém começa pensando você é uma grande jogadora. E o que te fez continuar? Quais foram os pilares? Como é que você construiu e chegou até onde você chegou? A ser bicampeã. São 10 Superligas, né? São 10, não são? 20 anos aí de carreira. Conta pra gente. Quem você é e como você se fez? E se de alguma maneira você foi se reinventando, mesmo ainda muito nova? Porque o atleta tem essa questão diferente. Desde muito cedo, tem que se reinventar e tem que se adaptar. Sem muito tempo, até para pensar. Fala para mim, para gente. Bom, meninas, primeiro, boa noite a todas. É um prazer. Quando a Cris me convocou, né? Não vou nem dizer que foi um convite, foi uma convocação. A atleta tenta ter como parâmetro, né? A gente não tem convite, é convocação. Convocou, tem que se apresentar. Quando a Cris me convidou para bater um papo com vocês, né? Para que a gente pudesse trocar a experiência, eu falei, poxa, Cris, mas só mulheres incríveis, o que eu vou falar, o que eu vou ter para somar? E ela, não, poxa, vamos contar um pouquinho da sua trajetória, tenho certeza que você pode trazer. Eu acho que a palavra é somar, né? Acho que eu não vim aqui para tentar trazer a fórmula para ninguém, acho que compartilhar conhecimento é o que a gente pode carregar de mais importante para as nossas vidas. Bom, primeiro eu vou começar dando boa noite à Cris, eu já cumprimento a todas e agradecer esse enorme convite. De fato, me sinto honrada, porque a gente vivendo um momento tão difícil dessa pandemia, a gente se mobilizando, se reinventando, tentando buscar caminhos onde a gente consiga trocar conhecimento às 9 horas da noite, né? Eu sei que foi um dia de trabalho para todo mundo aqui, então, de fato, é prazeroso isso. Então, dito isso, né, vou tentar ser sucinta para que a gente possa aproveitar da melhor maneira, mas é muito difícil, né, falar do início de forma curta, né? Mas vou tentar começar bem lá do início, de fato, né? Eu sou nascida e criada aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, mais precisamente em Irajá. E o esporte ele começa na minha vida de uma forma muito social mesmo. Eu morava num condomínio habitacional, onde o esporte ele era uma forma da gente não estar com o tempo ocioso ou não estar fazendo caminhos sinuosos, né? Das quais muitas amigas minhas acabaram indo, amigos também. E começa assim, meu contato esportivo era, eu estou brincando ali com os meninos para não estar fazendo outras coisas, era uma forma de passar o meu tempo sem imaginar, né, que eu estava praticando um esporte de forma mais lúdica e sem saber, obviamente, que aquilo se transformaria um dia na minha profissão, né? E eu tenho alguns episódios que me marcaram muito a minha infância, principalmente na minha relação com os meus pais. Minha mãe era manicure, meu pai taxista, minha mãe trabalhava em casa e aquela educação que eu tive bem patriarcal e arcaica, né? O pai trabalhava o dia inteiro e em muitos momentos eu era só filha da minha mãe, que ficava brincando no meio dos meninos. E meu pai, olha que sua filha está no meio desses meninos, o que vai acontecer com a sua filha não sei o quê. Enfim, essa educação bem particular, né, da nossa cultura, que eu espero que minha filha já não sofra. Mas me lembro perfeitamente de alguns episódios que marcaram isso, assim, principalmente com a minha mãe, né, que passava a maioria do tempo comigo ali, trabalhando e tendo que, né, ter um olhar de cuidado comigo.
E assim, eu acho que ali eu começo não só um momento de ter bons argumentos com a minha mãe, mas também de dizer para ela que eu apenas queria praticar esporte, eu apenas queria estar com os meus amigos. Me lembro perfeitamente de um dia, né, minha mãe reclamava muito que meu pai estava brigando com ela, que no final do dia era sempre um estresse. E eu cheguei para minha mãe e falei assim, eu tinha 12 anos, né? Eu falei, mãe, o dia que a senhora chegar na janela e não me vir, olhar lá para baixo, não me vir ali no meio daqueles meninos, aí eu acho que a senhora pode começar a ficar preocupada. E eu acho que isso marcou muito também a minha mãe, né? Ela fala muito disso até hoje, porque eu só queria estar ali, me divertindo, eu não estava preocupada se era com os meninos, se era com as meninas, eu estava ali, era só abrir a janela que ela ia me ver. E eu acho que a minha mãe entendeu um pouco a minha relação com o esporte. Eu comecei jogando futebol e nesse mesmo ano, né, acho que a maioria aqui próxima à minha idade vai lembrar, porque senão a gente acaba entregando a nossa idade. Eu não tenho problema com isso, mas né, quando a gente vai muito lá para trás, a gente acaba assustando um pouco. Mas os Jogos Olímpicos de Barcelona, o momento, aliás, eu acho que talvez a gente consiga mobilizar o maior número especialmente de crianças e adolescentes, são nos Jogos Olímpicos, né, que o Brasil meio que para, né, de 4 em 4 anos para assistir Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. E a minha relação com o esporte começa primeiro ali na rua e depois parada na frente da televisão aos 12 anos, presenciando um momento histórico, foi a primeira medalha de ouro do nosso voleibol. Teve a geração de 84, que foi muito importante, mas a geração que traz a medalha de ouro inédita marcou muito a minha infância e se tornaram os meus grandes ídolos naquela época, e dos quais eu considero assim que foram pessoas que eu também jamais imaginei que eu conheceria de perto, teria contato, mas que também é um marco. Assim, eu me lembro perfeitamente desse dia na frente da TV, assistindo a Olimpíada e dizendo assim, eu quero um dia ser jogadora de vôlei. E é óbvio que, né, gente, não dava para imaginar que isso seria. Primeiro, por algumas outras coisas que eu vou tentar prolongar aqui na minha fala. E aí começa uma relação de encantamento, né? Subúrbio do Rio de Janeiro, a gente sabe que futebol é muito mais fácil do que vôlei, né? Vôlei você precisa de rede, que é um custo, precisa de uma bola específica, que é um outro custo, mas as coisas bacanas das periferias também é isso, né? Tudo se improvisa. E a gente conseguiu reunir um grupo de pessoas, quando você tem uma conquista como essa, tão emblemática como foi, tem um impacto, né, nas crianças. As crianças olham aquilo ali e querem fazer. E a gente começou a ter um grupo de meninos que jogavam. Obviamente, eu era uma das meninas, tinha mais uma que me fazia companhia de vez em quando, mas que não era tão persistente como eu, porque conseguir um lugarzinho no meio deles era mais complicado. Eu era aquela que ficava ali até o final, até alguém me dar uma chance para poder jogar. E aí começa uma relação e uma paixão assim por um esporte que, assim, para mim eu tenho lembranças muito vivas, né, desses detalhes, que foi realmente a minha meu primeiro contato assim com o voleibol. E aí comecei a participar de pequenas competições por ali, né, ali ao redor do bairro, e aí fui jogar um campeonato num shopping center ali em Madureira, e tinha um treinador da equipe do Flamengo que me convidou para fazer um teste. E assim, gente, vocês falaram, a gente estava aqui batendo papo, né? 1,67 m, né? Eu já tinha essa altura aos 12 anos, ou seja, eu nunca cresci, eu sempre tive essa altura desde que eu me lembro, com 12 anos. E naquela época não tinha líbero, né? Então eu passei por todas as categorias de base do Flamengo e não existia o líbero. Eu sempre fui uma atleta completamente fora dos padrões, eu era pequenininha e, por incrível que pareça, era atacante. E aos 18 anos, né, como eu disse, eu passei as categorias de base ali. O esporte era mais como meus pais viam assim, né, como uma ferramenta mesmo de inclusão, caminhava juntos com a educação escolar, né? Meus pais faziam muita questão disso, apesar de que no meio do caminho eu virei profissional, acabei não conseguindo concluir o terceiro grau, mas assim era de suma importância para os meus pais. A minha geração foi a primeira que conseguiu terminar segundo grau, vislumbrar a faculdade, né? Então aquilo também era um marco para a minha família em relação à educação. E aí quando eu
algumas coincidências acabam acontecendo, mas eu não gosto muito de coincidência. Eu acho que eram na verdade oportunidades, assim, porque o líbero ele foi uma posição inventada, né, que não tem nome, não sei quem é essa pessoa, se é homem, se é mulher, e que eu queria muito agradecer, né, primeiro pelo esporte ter ficado um pouquinho mais democrático, ter dado chance aos baixinhos, mas porque seria interessante, né, ter o nome de quem inventou, de quem pensou nessa posição, que num dado momento eu comecei a achar que era para mim, né? Falei, aquilo ali foi feito para mim, porque eu fiz 18 anos e não tinha muito o que fazer, assim, não é que não dá, não é que assim, talvez desse, não tinha, era zero, assim, a chance de eu me tornar uma atleta profissional se não tivesse inventado essa posição. E tem uma outra história bem interessante que eu estava no meu último ano de juvenil, eu ia ter que parar de jogar ou tentar usar do esporte para estudar fora do país, era uma outra possibilidade também. E eu me lembro que o meu treinador da base virou para mim e falou assim: poxa, Fabi, estão inventando uma posição aí que eu acho que tem muito a ver com você, você tem essas características. Eu falei, é? Mas o que que é? É o líbero. Eu falei, poxa, caramba, que legal. E eu falei, mas o que que ele faz? Aí ele falou assim, olha, ele não ataca, ele não saca, ele não bloqueia e ele não faz ponto. Aí eu ri, né? Falei, vocês estão de brincadeira. Então ele faz o quê, né? Aí ele falou, mas assim, uma coisa me marcou muito, né? Dentro, lógico, isso é uma brincadeira, mas quando ele me disse isso, eu falei, poxa, mas faz o quê? Mas dentro de todas as coisas que ele me falou, uma ficou aqui na minha cabeça, né? A sua única chance. E aí, num primeiro momento, eu achei que ele estava brincando comigo e num segundo eu falei, poxa, ele falou que eu tenho uma chance. Opa, tem uma possibilidade de encarar. E difícil, porque é uma adaptação, era uma posição realmente nova, ninguém sabia se isso ia... O voleibol é um esporte dinâmico, né? As regras mudam muito, sempre para tentar fazer com que esse esporte se torne mais atraente, não só para a mídia, mas, enfim, para as pessoas, né? E quando oficializou a posição de líbero, eu tive logo na sequência um convite para jogar profissionalmente. E padrão, né? Não só na nossa sociedade, mas tentando fazer uma alusão com o esporte. O esporte também tem alguns padrões e a gente está para quebrar, né? A gente veio para quebrar os padrões, para tirar um pouquinho dessa... precisa disso para ser isso. Será que precisa? Será que não tem no meio do caminho a persistência? Será que no meio do caminho não tem os nossos improvisos, né? Que de fato estamos fazendo aqui, ó, uma reunião de empoderamento, falando de empreender. E é meio assim, sabe? Acho que meu contato com o esporte começa com uma relação social, lúdica, sem imaginar o que estava acontecendo. Depois eu começo a dar algumas mensagens para os meus pais. Depois eu começo também a entender que, poxa, eu consigo argumentar se eu quiser, se eu, poxa, chegar para minha mãe e dizer para ela, olha, se você me vira ali. Então, assim, a gente começa a criar relações, o esporte começa de uma forma muito tranquila, criar uma relação comigo e eu com ele, que eu acho que nunca mais ia sair da minha vida, mesmo se eu não tivesse me tornado atleta profissional, né? Porque a chance disso acontecer era muito maior do que eu preencher uma vaga num time profissional de vôlei. E só que é isso, né, gente? No meio do caminho aparecem, não sei se aparecem ou se aparece oportunidade, porque às vezes é uma só. E eu acho que no meu caso só tinha uma mesmo. Dificilmente teria uma segunda chance, né? A trajetória você pediu para falar de como é que se chega lá a ser campeão olímpico. Eu acho que a gente pode tentar ir um pouco devagar para tentar ouvir todas vocês nesse sentido, porque no meio do caminho certamente tem muitos altos e baixos, tem muita história legal, tem história de conquista, mas também tem revés, também tem momentos no qual eu pensei que as coisas não iam dar certo, momentos que eu achava que não ia dar por conta de uma série de coisas, performance, a gente vive de performance. Mas assim, Cris, acho que para a gente começar, né, do início, é meio essa é a minha relação com o esporte, é assim que eu começo essa relação, acho que tão bem sucedida, né, que não só eu consegui viver daquilo que era o meu sonho, mas também
conhecer através do esporte pessoas incríveis e vestir a camisa do meu país. Enfim, acho que foi mais ou menos assim que as coisas começam. Vira ídola, né, Fabi? Ser idolatrada mexe muito com o ego, mas também cria responsabilidade social, a maneira como você se comporta, todo mundo te olha, todo mundo te imita, todo mundo imagina quem você é e se sente íntimo de você, ou seja, você cria vínculos, principalmente com adolescentes, quantas e quantas vezes, né? Aqui, meu filho, por uma atitude de um atleta da modalidade que ele pratica, ele se comporta, inclusive, de uma maneira reativa, negativa, acontece também, né? Durante muitos anos, algumas atitudes do Neymar impactaram negativamente e agora estão impactando positivamente uma mesma geração de garotos, ou seja, o fato dele agora estar entendendo alguns conceitos como racismo está fazendo, está reverberando. E eu queria falar justamente disso, Fabi. Você falou de chance, de oportunidade. Eu queria falar também quando entra a questão do revés. Você cortada naquele momento ali, não deu. Como é que você se renova? Aonde você busca força para se renovar? Ou seja, a gente está fazendo esse paralelo com o empreender. Qual é o momento onde você precisa recuar, dar aquele passo, olhar de um modo diferente e entender que você vai reconquistar aquela posição. E às vezes é uma situação que não depende somente de você, ou seja, realmente a gente sabe, quem jogou e quem tem filho atleta, enfim, que às vezes é uma questão de um técnico, há também essa questão da troca, naquele sistema, às vezes você não está se encaixando, aquela outra jogadora ali, ela vem com um diferencial que agrada mais aquele profissional que está coordenando. Como é que, de verdade, como é que a pessoa se sente? Dá raiva em algum momento, dá vontade de desistir, dá aquela coisa assim, putz, sabe? Cara, insuportável, e eu sei que eu sou melhor do que isso. Como é que se reage, como é que se volta, como é que se reinventa, ou como é que se mostra que, na verdade, foi ele que te perdeu? Entendeu? É isso. Não, assim, dificilmente você vai conversar com qualquer atleta, independente dos níveis que ele atinja, que não passou por momentos difíceis, né? Altos e baixos. A carreira, por mais curta que ela seja, a gente vai viver momentos, vai experimentar situações muito parecidas. Eu sempre falo isso, assim, independentemente dos níveis que você joga, a vivência esportiva ela é muito rica mesmo. Eu tenho alguns episódios, mas acho que vou contar um que é talvez um dos mais difíceis, né? Tiveram algumas derrotas doídas, mas acho que o fato de você ser cortado, né? Só para ilustrar, porque ser cortado, né? Parece que alguém cortou você, mas é só para ilustrar o que significa isso, né? O treinador ele é o comandante e, obviamente, dentro de uma comissão técnica, ele é o chefe, digamos assim. E ele é o responsável por montar a equipe que vai, por exemplo, aos Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos, como eu já disse a vocês no início, é um momento sublime, é o ápice da carreira de um atleta e é o sonho de 10 em 10 meninos e meninas, certamente vão dizer que gostariam de jogar uma Olimpíada. E eu tinha participado, cheguei na seleção em 2001, e só interessante, né? O Libra foi inventado em 98. Eu virei profissional em 98 mesmo, no final do ano, e eu cheguei à seleção muito nova, 3 anos depois daquilo, né? Daquela mensagem do meu treinador, é a sua única chance, e as brincadeiras de que o Libra só fazia 2 coisas. 3 anos depois eu estava vestindo a camisa do Brasil, né? Assim, as coisas aconteceram de forma muito rápida. Mas em 2001 eu chego na seleção brasileira e fico até ali final de 2003, porque mais ou menos por ali, o comandante era o Zé Roberto Guimarães, ele já estava dando indícios de quem ele levaria 6 meses depois para os Jogos Olímpicos em 2004, né, lá em Atenas. E eu sabia que se ali eu fosse cortada, eu dificilmente teria outra chance, porque o tempo era muito curto e o que ele queria era ter um grupo mais compacto. E quando eu me lembro perfeitamente desse dia, a gente treinava em São Paulo, a gente ainda não tinha esse centro de treinamento que a gente tem aqui em Saquarema, ficava aquele mistério, né? Quem ia ser cortado, era aquele burburinho no meio dos atletas, faltavam 2 cortes, e sempre ele postergando, porque também é uma situação difícil para quem está comandando, não tem nenhuma dúvida. Você, em tese, você está tirando o sonho de alguém, mas depois, ao longo do tempo, você vai entendendo que, na verdade, é performance e o treinador tem que fazer algumas escolhas. Mas quando é você, é duro entender que isso faz parte do jogo, faz parte da vida. Eu me lembro perfeitamente também desse dia que eu estava no hotel e estava chegando muito próximo à viagem
E a gente sempre brincava, ó, depois do almoço, se o telefone tocar é porque é você que vai ser cortado. Então, todo mundo brincava, ó, eu vou almoçar e vou tirar o telefone do gancho. Vai ter que bater na porta. Porque era uma ansiedade para todo mundo, né? É um momento que fica tenso, que é difícil, né? Para todas nós. E eu me lembro do telefone tocando, pedindo para eu descer para uma reunião, e aí eu já sabia o que ia acontecer. E aí me prometi não chorar, porque eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Eu falei, cara, não vou chorar, eu preciso segurar, eu preciso segurar. Eu segurei bem até o final, na hora de falar, que eu falei, também não vou sair daqui sem dizer nada, porque eu achava importante, enfim, para a sequência, não sei nem se eu pensei muito, eu queria tentar falar alguma coisa. E o Zé Roberto falou muito pouco, assim, ele está sempre de cabeça baixa, tentando, né, dizer que eu não iria para aquela competição e muito provavelmente não iria para os Jogos Olímpicos. E eu fiz uma pergunta para ele, assim, falei, Zé, tudo bem, eu sei que faz parte do jogo, eu sei que deve estar sendo difícil para você também, mas eu queria saber o que eu preciso fazer para nunca mais sentir isso. E aí eu acho que ele não esperava, assim, né? E ele falou, olha, você precisa ficar com essa pergunta na tua cabeça, assim, o que eu preciso fazer para não sentir mais isso. Enfim, voltei para o meu clube, eu jogava aqui em Campos, né, aqui no Rio de Janeiro, e eu conversei com o meu treinador na época, que eu também achava importante curtir o luto, né? Não é que a gente tenha que se enfiar num buraco, mas eu acho importante sofrer, entender o que eu tinha feito de errado, né? Independentemente da escolha dele, o que eu podia ter feito para convencê-lo, né? O atleta na cabeça naquele primeiro momento era a culpa era minha mesmo, e eu achava que eu era mais a menina que foi no meu lugar era mais experiente, eu era mais jovem, enfim. Mas foi difícil, assim, eu vivi um processo de luto que durou ali um mês, que foi duro, eu comecei a tentar buscar respostas para aquilo que estava acontecendo, e eu percebi que a minha única saída era voltar para o meu clube e continuar treinando, assim, não havia nada mais que eu pudesse fazer para aquilo voltar a acontecer. Só tinha que me preparar melhor para as próximas oportunidades. Dali para frente eu botei na minha cabeça, assim, eu posso ser cortada daqui para frente, mas vai ser muito difícil para minha adversária, né? Na verdade não é adversária, para minha companheira. Vai ter que lutar muito. E foi isso que meio que me norteou ao longo do ciclo seguinte, né? A gente chama o quadriênio seguinte. E para quem não lembra, né, a gente está falando de mulher, acho que é interessante a gente trazer essa discussão de gênero também. Eu vivia na seleção feminina um dilema muito, muito duro também, né? Muito duro no sentido real da palavra, porque vivíamos ali, digamos, acho que o ápice, né? Escancarado, assim, essa questão do gênero, que foi nessa Olimpíada que eu não fui, o Brasil perdeu um jogo muito emblemático para a Rússia, né? A gente estava ganhando por 24-19, sofreu uma virada, e aquela virada ficou muito marcada, porque os meninos naquela mesma Olimpíada foram campeões olímpicos. E eu me lembro, assim, a capa do jornal, eu me lembro das conversas das pessoas e eu me sentia indignada de alguma forma, mas eu não conseguia entender muito, né? Não tinha um conhecimento, mas eu sabia que doía aquela palavra e aquela manchete que eu vi ali, que era a questão que mais incomodou a nossa geração no ciclo seguinte, né? Que as pessoas nos questionavam enquanto mulheres. Porque, só para vocês terem uma ideia, 24-19 é um placar que hoje, assim, é muito difícil se perder um jogo ganhando com essa diferença, né? Ainda mais uma possibilidade de fazer uma final olímpica, jogando uma semifinal olímpica. Então, tinha todo um peso em cima disso, assim. E as pessoas começaram a levar para o campo do gênero, porque o masculino ganhou e reforçava mais essa questão, assim, poxa, as meninas, na hora do vamos ver, psicologicamente, elas não conseguem segurar. Assim, a mulher, na hora do vamos ver, ela vai acabar entregando. Então, assim, reforçava muito o discurso que a gente escuta desde muito novinha, né, de que a mulher é um bibelô, que a gente não consegue, que em alguns momentos vai ser frágil, né? E aquilo acabou nos acompanhando mesmo, assim, a desconfiança das pessoas era muito grande. Aquela derrota foi muito dura, foi muito difícil, muito doída, mas faz parte do esporte, perder faz parte do esporte. Só que aquilo foi, como era a competição que tem uma mídia muito grande também, as pessoas estão parando para ver, aquilo reverberou muito. E confesso a você, Cris, que nos acompanhou de fato por 4 anos, e a gente chegou lá em
Pequim, 4 anos depois. Aí, só para contextualizar, eu voltei para a seleção no ano seguinte e dali permaneci por mais 2005, por mais 8 anos. Fui a 2 ciclos olímpicos e, enfim, a gente chega 4 anos depois com nada mais, nada menos uma obrigação, né? Como se aquilo fosse fácil, chegar a uma final olímpica, de ter que sair de lá com ouro, porque se a gente sai com qualquer outra cor de medalha, diante de todas as dificuldades, o que ia ficar marcado era que aquela geração, né, a geração amarelona, uma geração de mulheres que na hora do vamos ver não conseguem, enfim, fazer valer a sua superioridade, né? Como se a questão do gênero fosse definitiva para a vitória ou para a derrota. Isso doía muito, assim, sabe? Depois que eu comecei a entender, peraí, estamos falando aqui da questão da mulher, a gente está perdendo porque é mulher, e não é isso, eu tinha certeza que não era isso. E naquela Olimpíada, 4 anos depois, nos Jogos Olímpicos de Pequim, a gente ganhou 3 medalhas de ouro, uma do César Cielo e 2 de mulheres, né? Foi o vôlei feminino e a Malrimagem. Então, foi quase como uma lavada de alma nesse sentido, né? Não só a gente conquistar a medalha inédita, mas de mais mulheres, né? A mulher conquistando mais ouro para o Brasil, assim, tendo uma afirmação no sentido do gênero. Então, eu acho que é uma história interessante para a gente poder também debater e discutir, porque duvido que alguma de vocês aqui nunca tenha ouvido isso, né? Ou algo parecido nesse sentido. E que eu sempre disse o seguinte, quando você leva uma discussão para o campo, né, do esporte, para o campo da performance, tudo bem, eu acho que a crítica faz parte, as pessoas não acreditarem faz parte, o torcedor ficar chateado da vida. Eu sou flamenguista, eu às vezes fico brava lá com os jogadores. Mas é diferente da relação quando você leva para o campo do gênero, né? É uma discussão que não faz o menor sentido. Não tem... Cara, assim, eu chegava e falava assim, cara, é sério que você está levando para isso? É sério que eu estou vendo um jornalista me perguntar sobre, poxa, será que não é porque vocês são mulheres? Caramba, né? Que coisa. Eu de fato me espantava, assim. Mas quando eu comecei a perceber e tomar consciência e me sentir apta para poder debater sobre isso, era a primeira coisa que eu vinha. Vamos conversar sobre performance, vamos falar sobre mulher. Se quiser falar sobre mulher, vamos embora, que eu estou aqui preparada. Mas, assim, é muito louco, né? Precisou ganhar uma medalha de ouro, que é uma coisa muito difícil, mas que acabou acontecendo, ainda bem, para que a gente conseguisse convencer as pessoas de que a discussão de gênero não tinha nenhum fundamento sobre uma vitória ou uma derrota, por uma medalha ou não medalha. Às vezes a gente precisa esfregar um ouro na cara, né, de várias maneiras, né? Eu já ouvi numa audiência uma coisa que foi também impactante. Na hora que eu estava sendo bem convincente, o cara virou para mim, isso deu polícia, deu tudo, falou assim para mim, eu sei do que você está precisando. Eu falei, você vai dizer agora o que é. Isso dói realmente. Imagina para uma atleta, uma mulher que está se superando, volta, reconquista um espaço baseada nisso, mas tem sempre aquele fantasma. Agora você tem que, é o tem que, né? A gente parece que está assim. Val, você tem uma pergunta para fazer para a Fabi, que eu acho que é muito interessante, eu sei mais ou menos a resposta, mas eu queria que você fizesse viva a voz. Eu vou mudar aqui um pouco o esquema, vou dar uma diferenciada. Fala aí, dona Valéria. Beleza. Não, porque essa questão de você ter que se provar, isso aí é uma coisa muito, muito que a gente tem que fazer mesmo, né? É bizarro. A gente ouve umas poucas e boas que, como disse a Márcia hoje de manhã, a gente tem que se fazer de autista, de surdo, de qualquer coisa. E a gente vê uma diferença no esporte. No esporte isso é muito gritante, né? No futebol nós temos o exemplo da Marta. Marta é o Pelé. Se fosse homem, a Marta nem sei o que seria hoje, ela seria ovacionada, né, no Brasil inteiro, e não é. Assim, ela é reconhecida, graças a Deus, com muita luta. Mas ainda assim há diferença de salário e há muita coisa para se buscar, né? No vôlei, como é que é isso? Existe essa diferença de salário entre o time masculino e feminino em relação ao gênero? Como há no futebol? Porque no futebol é gritante, né? Valéria, assim, eu vou tentar trazer para 2 campos, né? Se a gente for no campo nacional, né? Porque o futebol assim, o masculino, obviamente, né? A gente nem traz ele para discussão porque é um lugar, são cifras inatingíveis, né? A gente nem coloca o futebol no mesmo pacote. Mas no futebol feminino eu acho que eu posso trazer para o nosso meio, porque de fato existe essa diferença. A gente tem hoje, vou tentar ilustrar assim, times da Superliga. A gente tem talvez
faixa etária de salários bem parecidas. A gente tem, hoje, talvez a gente tenha alcançado um equilíbrio nesse sentido, mas muito por questões das conquistas, né? O vôlei feminino vem de 2 medalhas de ouro, 2008, 2012, o masculino ganhou 2016, o masculino já ganhou 3 medalhas de ouro, né? Então, assim, ao longo desses anos, a gente teve uma sequência de vitórias e de alternâncias também, tanto mulheres quanto homens. Eu acho que isso acabou contribuindo para a gente ter um pouco mais de voz também. A gente começou a entender. E aí, levando para o campo internacional, que seria as seleções brasileiras, que aconteceu uma coisa muito interessante, sempre houve uma diferença, não era uma diferença absurda, abissal, um negócio assim, uma mesma competição com nomenclaturas diferentes, mas uma competição que se equivalia. A gente tinha o masculino ganhando perto de $1 milhão de premiação e o feminino ganhando 300 mil. Então, assim, era uma diferença assim, gritante. E, ao longo do tempo, acho que houve mesmo um empoderamento das pessoas, né? Houve das mulheres, e a gente começou a ganhar, a ocupar o espaço, né? E dando passos para frente e falando cada vez mais abertamente sobre isso, que nem sempre é fácil abordar esses assuntos. Eu me lembro perfeitamente de discussões de premiação, onde eu escutava assim, primeiro ganha, depois vem discutir. Eu falava, caramba, mas peraí, precisa disso para a gente poder, né, querer uma equidade, né? E hoje o que eu posso te dizer é que a gente avançou bem, as competições, inclusive, têm as nomenclaturas iguais, a gente tem uma padronização, digamos assim, e a equiparação nos prêmios. Isso foi uma conquista que eu acho muito importante, é sempre bom a gente frisar. Não acho que a gente está próximo daquilo que a gente considera ideal, não, mas eu sempre gosto de dizer o seguinte, a gente ocupou, a gente avançou. Dali para trás, eu garanto que não vai acontecer. Mas a gente precisa percorrer ainda alguns caminhos para que as coisas isso se torne o normal, né? Isso não seja mais a exceção. No futebol, infelizmente, a gente, né, você dá um exemplo que ilustra muito bem essa diferença, né? Acho que a Marta é um case, né, de questões de gênero no nosso país. A Marta talvez seja até mais reconhecida lá fora, né? Hoje ela joga na Liga Americana, norte-americana, e a gente vê o sucesso que a Marta faz. Mas não sei, sabe, Valéria? Eu acho que a gente já tem avançado. Falta, com certeza. Mas eu acho que a gente tem avançado. E a minha maior... não sei se posso dizer, não vou dizer com certeza, mas a minha maior alegria é ver que nos olhos das meninas, olhando para os outros esportes, é que está todo mundo com sede, assim. Ninguém está afim de recuar, ninguém está afim de dar um passo para trás. Eu acho isso muito importante e de alguma forma a gente vai contaminando, né, no bom sentido, as outras mulheres. Meio que ninguém solta a mão de ninguém e aí o que você falou, é olhar com uma outra abordagem. Eu não preciso primeiro apresentar a minha vitória, eu preciso apresentar o meu trabalho e dele resgatar a minha dignidade, a minha pretensão salarial, enfim, negociar. E já que a gente está falando desse empoderamento todo, Fabi, eu vi uma vez uma entrevista sua falando acerca da sua condição, e alguém perguntou para você acerca do seu relacionamento, você disse, uma coisa que eu nunca falei, porque eu sempre achei que era uma coisa natural, não era para ser falada. Eu estou falando aqui de esporte, se eu precisar falar de alguma condição do meu relacionamento, eu falaria. E você, além de tudo, além de você hoje estar casada com uma outra mulher, você tem uma filha que é a sua paixão, a Maria é linda, e que você cria de uma maneira absolutamente toda cuidadosa, com horários, com disciplina, com regularidade. Como é esse posicionamento da mulher, além de todas as provas que a gente tem que fazer lá no nosso ambiente de trabalho, e muito mais, no seu caso, esse ambiente do desporto, que ainda é absolutamente masculino, eu ainda vejo assim, eu acho que a gente passou anos aí, quando a gente lembra que há pouco tempo atrás as mulheres jogavam bola nos circos, né? Eram as palhaças, que passou um pouquinho de tempo, as mulheres passaram a jogar com as camisas que eram resto
né, as mulheres do futebol, o resto das seleções. Hoje a gente tem jogadoras, não que isso não tenha dignidade, mas muitas dessas mulheres que construíram vitórias maravilhosas, campeãs, estão tendo que sobreviver de Uber e churrasquinho. Então, não conseguiram sequer se reinventar no empreendedorismo. Como é que é essa abordagem? Como é que é ser uma mulher que se coloca, se posiciona, que tem uma atitude social também, não só política, mas em relação a algumas questões como a maternagem, o posicionamento da relação pessoal, inclusive colocando com naturalidade a sua condição. Como é para você? E você tem uma maneira de falar muito bacana, que é sempre envolvendo esse resgate da sua colocação, o seu dever de se posicionar. É nosso dever, de alguma maneira, passar, independente de ser ou não Fabi, mas passar esse recado quando a gente tem essa possibilidade, quando a gente tem essa visibilidade. Fala para a gente, Fabi. Bom, primeiro, Cris, um assunto que eu até coloquei aqui para a gente falar, que é muito interessante, né? Ser mãe no meio esportivo é um outro tabu, é uma outra história que daria aqui para a gente fazer mais alguns encontros debatendo sobre isso, porque a mulher, para ser mãe enquanto atleta, ela precisa planejar, ela não tem direitos, ela fica sem jogar, sem receber. Então, tem uma série de questões que envolvem, né, algo que é natural, que os homens, por exemplo, não passam por isso, né? Então, a gente acompanhou alguns casos, inclusive. Recentemente teve uma vitória de uma jogadora de seleção brasileira que colocou o clube na justiça por conta de ter engravidado no meio de uma temporada, e foi a primeira vitória de uma atleta. Então tem todo um significado, tem todo um recado, inclusive, junto disso, porque a mulher, enquanto atleta, ela nem o direito de ser mãe ela tinha. Então tinha que ser uma coisa bem planejada. E eu acho que isso é uma discussão e é importante a gente falar também, porque vai muito nessa questão do gênero, né? E acho que assim, Cris, quando a minha orientação sexual, para mim, para minha família, sempre foi algo que eu tratei com muita naturalidade, né? Acho que eu joguei durante 20 anos, na minha carreira foram poucos clubes, joguei 4 ou 5 clubes, e a maioria desses anos foi no mesmo time aqui no Rio de Janeiro, o time comandado pelo Bernardinho. Então, assim, as coisas sempre aconteceram de forma muito natural. Eu sempre tive, acho que eu começo contando para vocês o meu poder de argumentação aos 12 anos com a minha mãe, então sempre tive essa coisa de falar, de argumentar, de ler muito sobre os assuntos que me interessavam. Eu nunca perdi oportunidade quando eu tinha para falar, seja numa entrevista, seja no momento que a gente está em reunião com as meninas do time. Eu sempre queria a palavra para poder trocar ali, para poder falar. Eu sempre tive coragem de abordar certos temas, seja sobre cidadania, porque, assim, dentro da quadra, óbvio, a gente tem um compromisso com a nossa performance, a gente tem um compromisso com a camisa que a gente veste, em honrar, em querer buscar as vitórias, mas é muito mais do que isso, né? Eu passei a entender que tem muito mais papéis para a gente assumir enquanto a gente está ali dentro de uma arena jogando, seja qualquer esporte, né? Acho que a gente pode se identificar, a gente pode inspirar, a gente pode trocar, a gente pode aprender. Então, assim, eu sempre tentei usar esse canal para que isso fosse uma troca, de fato, né? E ao longo da minha carreira, principalmente com as redes sociais, que eu confesso a vocês, eu tive muita reticência ao longo dos anos, eu fui me soltando um pouco mais, e acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz nesse sentido de troca, né? Falar de sexualidade, falar de gênero de forma mais aberta, falar da minha família, falar de cidadania, do que a gente pode fazer, de que uma ação pode ter uma consequência muito maior. Eu recebi muitas mensagens, muitas trocas com meninas, com meninos, com pais de meninas. Então, assim, começou a ser, de fato, eu comecei a entender que falar sobre certos assuntos era importante. E nessa entrevista que você se refere, foi interessante nesse sentido, porque o cara falou assim, pô, você nunca falou sobre sua sexualidade? Eu falei, cara, nunca ninguém me perguntou. Né? Nunca ninguém chegou para mim e falou, poxa, o foco sempre foi esporte.
E tudo bem falar de outras coisas, não é que isso era um problema, é que as pessoas nunca tinham me perguntado. Também não vou ficar aqui sentando e falando, olha, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu sou casada com uma mulher. Eu sempre tratei com muita naturalidade, porque ninguém faz isso numa entrevista, né? Ninguém fica assim, oi, tudo bem? Eu tenho um marido, tenho uma filha de 2 anos. Não. Então, assim, eu tentava trazer tudo com muita naturalidade, que, de repente, as pessoas... Não, Fabi, o que você pensa? Cara, eu quero ser mãe, mas talvez não seja eu quem vai gerar. Aí o cara olhou e falou, mas não é você? Então é quem? É a mulher que vai gerar. Então, assim, e aí você vai trazendo, ao mesmo tempo que você traz, talvez a pessoa fique surpresa, você fala de uma forma tão natural que não dá nem tempo para a pessoa esboçar ou uma reação ou algum preconceito, né? Então, eu acho que eu sempre tentei tratar de assuntos relacionados à minha pessoa, seja o que quer que seja, posições políticas, de uma forma natural. Assim. Acho que é a melhor maneira que a gente tem, porque é assim que qualquer uma de nós falaria, né? Por que o fato de ter um relacionamento homoafetivo, eu preciso ficar aqui me justificando, né? Então, eu acho que isso era uma premissa assim, para mim. Eu queria tratar as coisas sempre de forma natural. E quando eu comecei essa ideia, né, sempre tive esse sonho de ser mãe, de construir minha família. Eu tenho um relacionamento de 7 anos e quando a gente começou a pensar, eu estava naquele momento de transição de carreira, eu queria estar mais próximo, então eu queria tentar ser mãe num momento em que eu não fosse mais atleta, que eu queria acompanhar todo o procedimento, né? 2 mamães hoje precisam planejar, inclusive financeiramente, como é que é esse processo, porque não é um processo barato, né? Hoje não é simples você fazer uma fertilização, apesar da gente ter um sistema único de saúde muito eficiente, ainda é complicado fazer pelo SUS. Então, assim, tem uma série de coisas que envolvem algumas escolhas. E quando eu comecei ali a pensar em parar de jogar, nessa transição de carreira, ela é um momento muito duro para o atleta, né? Independentemente também dos níveis que você tenha jogado. Claro que você jogou seleção brasileira, você teve mais oportunidades, talvez tenha conseguido juntar um pouco mais de grana, mas independentemente do lado financeiro, é difícil para o atleta assimilar, né? Parar de jogar, o que eu vou fazer? Muitas de nós não continuam o estudo. Agora a gente tem várias possibilidades, né? de internet, aulas virtuais, mas não foi sempre assim e nem sempre é fácil, porque você lida com o corpo e às vezes está cansado. Enfim, eu sou daquela que ainda continuo esperançosa de que nós vamos ver cada vez mais atletas conseguindo caminhar junto, sabe? Com uma faculdade, com outros cursos, com estudo. Eu tenho essa esperança. Acho que se a gente conseguir colocar na cabeça dos nossos atletas mais jovens que isso é possível, eu tenho certeza que eu vou ver cada vez mais vezes atletas conseguindo essa caminhada dupla aí de performar na quadra e de, quem sabe, conseguir conciliar com os estudos. E eu fiquei assim num processo de quase 1 ano para pensar o momento certo, porque gente, não tem uma cartilha que diz assim, ó, se você sentir isso, aquilo é que está na hora de parar. É uma decisão pura e simplesmente sua, ou você joga até, né, não aguentar, não conseguir chegar na bola e, no final das contas, não tem nenhum time para te contratar. E eu nunca quis que fosse assim. Eu sempre pensei, assim, ao longo da minha trajetória, convivendo com outros atletas que passaram por esse processo, ouvindo as experiências deles, eu ficava assim, não, cara, eu quero tentar chegar e curtir, aproveitar ao máximo, mas chegar um momento no qual eu tenho a escolha, né, pensar como é que vai ser esse final. Então foi uma construção de pensamento de quase 1 ano, e junto disso veio tudo. Eu parei de jogar, minha mulher ficou grávida, a gente tem uma filha de 1 ano, vai fazer agora 1 ano e 3 meses. Cris, não sou tão assim rígida, mas a gente tenta buscar uns horários, que eu acho que o esporte traz um pouquinho disso pra gente, de rotina. Eu sou uma pessoa que adoro rotina, horários nesse sentido, né, de poder sim, poder aproveitar, sim. de poder otimizar o tempo, e a gente teve muita dificuldade no início com o sono da Maria, então essa pandemia, né, nos ajudou muito com essa questão, entender um pouco mais. E, gente, a maternagem é um aprendizado diário, né? Todo dia uma coisa nova, é um desafio, aprendo junto com ela e tenho minhas dúvidas. Nossa, todo dia tem como é que faço isso, aquilo? Enfim, só para contar um pouquinho o processo nesse sentido de parar de jogar, né? De você
parar de fazer uma coisa que você fez durante 20 anos, que tem muita relação com rotina, e que de um dia para a noite você acorda e não tem mais aquilo ali para fazer, e a gente tem que pensar em ocupar a cabeça, e tem que estar certo dessa decisão também, assim, porque são alguns sinais que a vida te dá em relação a isso, mas nem sempre eles são claros. Então é uma decisão, é um momento que você tem que decidir, e nem sempre é fácil. Eu acho que tem outro momento, né? Além do momento de parar, você tem um momento de recomeçar. Eliane, você não quer fazer uma pergunta para ela sobre isso, não? Você que é especialista nesse tema aí de transição de carreira, faz aí uma pergunta para a Fabi. Quero sim. Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer assim, é inspirador, né? Quando a gente ouve a história da Fabi, é muito, muito inspirador. E eu queria saber, assim, Fabi, como você, é lógico, tem todo um processo também de luta, um processo vamos assim, de se separar daquilo que você vem fazendo, né? E você tem o auge da sua carreira e é um momento de decisão, que é um momento que é só seu, né? Exatamente isso. Mas como foi esta reinvenção em termos de planejamento? Quer dizer, ela foi acontecendo, você em algum momento pensou que isso pudesse ter, vamos dizer assim, algum significado? Como você se conectou ao ter que recomeçar? Como você se reconectou com o seu propósito, que era um propósito de amar o esporte? Como você, vamos dizer assim, conseguiu conciliar a transição de carreira, a nova atividade com aquilo que você tinha de propósito? Olha, Eliane, eu tinha muitas dúvidas do pós-carreira. Eu retomei os meus estudos ali 2 anos antes de parar, comecei a fazer cursos lá no Comitê Olímpico Brasileiro, que são oferecidos, fazia de tudo, tentava... o atleta tem o hábito, né, dentro da sua rotina de descansar de tarde. Eu já não tinha mais esse hábito, eu passava a tarde lendo, eu fazia curso, eu entrava nesses cursos de inglês, né? Comecei a tentar... A minha cabeça já estava meio que me levando para um pós-carreira de forma mais inconsciente, né? Porque eu não deixava de descansar, eu apenas não dormia mais. Então, eu implementei sempre... A gente vivia muito em concentração em hotéis, então a leitura sempre fez parte da minha vida. Eu sempre tentava com as meninas, ao invés de dormir 3 horas, dorme meia hora menos, vai ler um livro, tentava estimulá-las nesse sentido, porque a leitura foi minha grande companhia ao longo das concentrações, dos anos de concentrações, né, que eu fiz. Então, eu comecei a desenhar algumas possibilidades. Uma das coisas que me incomoda muito dentro do esporte eu acho que isso é uma redundância, né? Porque a gente já falou isso algumas vezes aqui, mas é a ausência de mulheres, não só... eu falo nos cargos de comando, né? A gente tem mulheres fisioterapeutas, massagistas, estatísticas, mas mulheres nos cargos de comando. Treinadora, a gente tem pouquíssimas. Hoje, na Superliga, eu acho que a gente não tem treinadora mulher. A gente tem no vôlei de praia. A gente teve no passado Isabel, mas, assim, confesso a você que dá para contar... Como teve na seleção brasileira, né, Fabi? Nego, olha, sentou o sarrafo. Na seleção brasileira de futebol, a mulher tem que... Nossa, a mulher está lá fora, está fazendo um sucesso, está mandando ver. Aqui, 10 leões por dia. Dá para contar nos dedos da mão, né? Se a gente for olhar as mulheres. Então, era uma coisa que me incomodava, essa ausência de mulheres nesses cargos de comando. Então, eu pensei, olha, de repente eu posso voltar para a faculdade, estudar educação física ou fazer cursos de níveis, né? Tem cursos específicos, nível 1, 2, 3 e 4, que você possa trabalhar mais diretamente com voleibol. Era muito difícil tentar algo fora do esporte, porque a minha vivência toda dentro das quadras, e eu queria tentar fazer, né, alguma coisa nesse sentido. Eu tinha pensado em diversas possibilidades, né? Mesmo sabendo que
eu não tinha muita ideia, na verdade, de qual seria a possibilidade que ia acabar, de fato, se concretizando. E uma das experiências que eu vivi enquanto atleta foi comentar os Jogos Olímpicos aqui no Rio 2016 pela TV Globo. Foi um convite que me foi feito, que não era conflitante, e foi uma experiência que eu gostei muito, assim. Então, logo que eu começo a pensar nessa possibilidade de parar, e eles sempre deixaram esse caminho aberto também, falaram, olha, poxa, quando você começa, né, pensar nesse fim de carreira aí, considera aí, de repente, conversar com a gente. Mas eu achava que isso era porque eles eram gentis, porque eu tinha feito um trabalho com eles, tinha estado ali com eles, mas estava no meu radar, digamos assim, sabe, Eliane? Estava no radar também, quem sabe, poder trabalhar como comentarista, que também nós não temos muitas mulheres comentaristas. Então, eu pensei em algumas coisas, fiz algumas opções ali, coloquei como meta algumas coisas, achava que era muito difícil trabalhar fora do meio esportivo, e não deu muito tempo, porque logo que eu parei de jogar, eu recebi o convite para me tornar comentarista. E olha, eu vou dizer a você, assim, é interessante que muita gente pergunta assim, poxa, mas aí você está comentando vôlei, né? É super tranquilo, é um esporte que você fez. Olha, jogar vôlei era muito mais fácil, assim, comentar. Primeiro que tem uma relação com a câmera, segundo que é alguém falando no seu ouvido, né? Um diretor te comandando. Terceiro que você falar para um público específico de vôlei é uma coisa, você falar para um monte de gente que está em casa, que talvez não entenda a linguagem. Enfim, são várias situações que me foram apresentadas assim, tudo bem, eu aceito esse convite, esse desafio, mas como é que é? É uma loucura, estudar os adversários, a preparação. O vôlei é um esporte repetitivo, então você tem que achar adjetivos para uma mesma jogada, porque senão quem está em casa se cansa. Então, assim, é um desafio enorme. E isso mexeu muito comigo, porque era algo novo. O atleta gosta de desafio. Assim, eu quero aquilo que é difícil, eu quero... E é isso. Assim, então, por isso que eu não tive nem muito tempo, digamos assim, para pensar em outras opções. Essa eu achei legal e achava que poderia ser um desafio interessante de me reinventar num outro terreno, mas falando de algo que eu tinha uma certa vivência, né? Um pouco de conhecimento. E eu, nossa, estou adorando, assim, já estou... É o segundo ano como comentarista já, eu consigo ver uma evolução, consigo me ver com sede de aprender, muita coisa para acontecer. É quase como se fosse uma quadra, né? Que eu estou para minha segunda temporada como atleta, que tem muita coisa para acontecer. Mas é desafiador. Eu acho que a palavra desafio já entra junto com essa reinvenção, já entra junto com eu quero aprender, eu quero fazer. E essa sede de querer fazer bem feito as coisas é que me move. Eu acho interessante, só complementando, que é justamente isso. Quando a gente pensa, né, em fazer outra coisa e mudar de carreira, é o recomeçar, é como se você começasse a aprender de novo, né, ou aprender coisas novas. E ontem eu estava estudando um pouco sobre o estado de flow na psicologia positiva, e é justamente isso que você falou. O que é esse estado de flow? Da gente fazer aquilo que a gente gosta, é juntar habilidade e desafio. Quando a gente põe habilidade e desafio, e aí entrou a sua habilidade, né, no campo do esportivo do vôlei, e o seu desafio, né? Que era isso de poder estar desafiando para entrar em outra atividade. Então, isso é o que a gente chama de estado de flow. Então, eu percebo aí que seus olhinhos brilham, você tá nisso muito bem. E essa é a transição de carreira e é esse o sucesso de carreira, justamente quando a gente consegue adaptar as duas coisas. Muito obrigada, viu? Guerreira, né? Danadinha, eu acho que essa força é sua. Isso também a gente pode desenvolver, mas tem algumas características que nascem com a pessoa. Esse brilho nos olhos, essa coisa de pegar aquela bola que ninguém imagina, botar o pezinho ali e não desistir. Isso é uma característica muito importante e geralmente
faz com que a pessoa lidere, faz com que a pessoa brilhe, é diferente. Gente, a gente está aí assim já há algum tempo, a Fabi tem a menina dela para cuidar, não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta aberta, alguém no meu núcleo quer falar, Marcinha quer, se alguém quiser fazer, eu não estou conseguindo ver as perguntas direito aqui, então A Márcia fez quando eu abro pergunta. o chat, a tela volta, enfim, não sei se mais alguém quer perguntar alguma coisa, eu vou... Deixa eu deixar Márcia uma tem a perguntinha pergunta. aí, Cris. Tem, Marcinha, vê então qual é, porque eu não consigo. Quando eu abro aqui, a minha tela some. Não sei o que está acontecendo hoje, ou então como aconteceu com a da Valéria. Ela pisca e volta. Eu consegui captar que tinha uma pergunta, mas eu não sei. Mas eu também adorei esse esquema de todo mundo falar. Eu adoro isso. Eu gosto de ouvir as pessoas. E eu percebi que a Fabi também queria ouvir, então acho que essa democracia da gente ter as vozes se manifestando faz parte desse processo nosso aqui. Fala, Márcia. Na verdade, a minha pergunta é um pouquinho, acho que você já passou por nesse seu discurso, né, quando você falou um pouco da questão lá da formação dos técnicos, né, a falta de técnicos mulheres, né, na falta de uma estrutura, né, feminina, seja na retaguarda, seja ali na operação. E aí é uma curiosidade mesmo que eu queria saber. Quanto a figura do técnico, o quanto ele realmente, ele de certa forma, influencia no sucesso do time, e o quanto o fato de ser uma mulher, isso também diferenciaria na percepção do time. Se isso faz diferença, né, na sua percepção ou não, né? Até por fato de você ter 20 anos, ter a carreira aí toda e sempre foi técnicos homens, né? Vamos dizer assim. Ou seja, isso hoje, você acha que para um time, um novo time, o fato de ser uma técnica feminina, ser uma mulher, isso faz diferença? Ela tem uma outra percepção? O que você pensa dessa questão também? Por exemplo, que a gente não tem, ok, é fato, não temos mulheres, mas isso faz diferença? Isso é de verdade? Causa algum tipo da sua percepção, de impacto no resultado do time como um todo? Bom, Márcia, olha só, eu acho que me considero privilegiada nesse sentido, né? Eu falei que nós tivemos pouquíssimas mulheres, daria para contar. Eu tive a chance de ter duas comandadas, né? Duas comandantes, no caso. Eu fui comandada por duas mulheres, uma na base e uma no profissional, que acho que foi uma das últimas, se não me falha a memória, né? Porque agora eu estudo muito os treinadores, atletas. Eu acho que ela foi a única mulher a fazer uma final de Superliga, que é a Isabel Salgado. Então, assim, eu treinei com um dos dois maiores treinadores do mundo, na minha visão, que é o Zé Roberto e o Bernardinho, e tive a chance de ser treinada pela Isabel. Então, quando eu falo assim dessa ausência de mulheres no comando, eu acho que eu consigo falar com um pouquinho de experiência, porque além da gente ter algumas diferenças práticas, né, óbvio, né? A gente vê a Isabel foi uma treinadora, ela entrava no vestiário a hora que ela queria. Um treinador homem, ele tem que bater, né? Enfim, tem algumas diferenças práticas que eu acho que isso nem é relevante nesse sentido, não faz uma diferença, digamos assim. Mas eu tive acho que um privilégio, assim. O Bernardo foi o cara que eu trabalhei durante 13 anos num clube. Foi um treinador que eu aprendi dentro e fora das quadras. E um cara que eu tenho uma relação de amizade, acho que mais do que amizade, assim, sabe? De gratidão. Acho que a gratidão é a palavra que remete à minha relação com o Bernardo, por tudo que eu aprendi ao longo desses anos. E eu não sei te dizer se teríamos alguma diferença na performance, mas eu gostaria de ver mais mulheres para a gente poder ter na prática essa visão melhor, assim. Eu sinto falta. Eu acho que é um ambiente que a gente poderia ter mais mulheres, independentemente se é no vôlei. Se você olhar, aliás, nesse final de semana passado eu fiz vôlei de praia e quando eu vi ali duas mulheres, né, a Letícia e a Cida comandando, eu falei, caramba, é um ambiente até esquisito para a gente. Opa, mulheres ali, que legal, né? A gente vê mulheres quando você vai para as competições menores, na base, por exemplo, você vê mais mulheres. Mas quando você vai chegando ali, digamos, na elite, já não temos mais. Então, assim,
é sempre um tema do qual eu defendo muito. Assim, acho que a gente poderia ter mais mulheres para podermos equiparar. Acho que a ausência delas fica até difícil, né? Fica difícil de eu trazer para você um exemplo, mas eu gosto sempre de lembrar essa questão da Isabel, porque também é uma pessoa que eu tenho uma enorme gratidão, mas por conta de ter sido uma mulher emblemática nesse sentido, né? Feito uma final de Superliga, e o que representou isso para nós mulheres, vê-la ali comandando um grande time, e depois realmente essa ausência, eu acho que não consegue ilustrar bem essa diferença. Isso poderia de fato ter uma diferença certamente para melhor, né? Eu acho que quando eu penso em mulher comandando alguma coisa, eu vejo coisa boa, assim. Então eu acho que teremos que ter mais essa ocupação. Essa é uma ausência da qual eu sinto muito e que também me traz um certo desconforto, sabe, Márcia? Às vezes eu fico na minha cabeça, poxa, será que não dava para, de repente, ocupar ali também, né? Então, essa era a outra provocação. Então, o que falta, né? O que falta para que você ou, né, veja essa possibilidade como uma transição de carreira, ou veja essa possibilidade como uma forma da gente poder ter mais mulheres nessas posições de comando, né? Formação, a gente se lançar mesmo. O que você acha que poderia ser feito para ter mais esse empoderamento, né? Se unir? O que você acha que falta? Eu acho que é uma mudança estrutural mesmo. Primeiro, oportunidade. A gente sabe que a oportunidade para a mulher e, ao mesmo tempo, a exigência vai ser sempre, né, lá no alto. A régua? O sarrafo é bem mais alto, mas eu acho que é uma mudança estrutural mesmo. A gente poder ver mulheres ocupando cargos em diversos lugares e a gente olhar e falar assim, ué, cadê as mulheres aqui também nesse lugar? Eu acho que é um pouco disso. Assim, quando você fala, você pode ter certeza que eu estou aqui na minha cadeira me remexendo, porque é desconfortável mesmo. É uma ausência que a gente se incomoda. E eu acho que a gente tem que se incomodar, justamente para poder fazer alguma coisa. E eu era uma das minhas, confesso a você que era uma das minhas, dentro daquelas opções, era a minha predileta. Eu teria que, obviamente, voltar para a sala de aula, aprender e tal, mas era uma das coisas que eu tinha como desafio, assim, de, quem sabe, mexer um pouquinho nessas estruturas e trazer mulheres ali. Não sei se eu tenho uma resposta assim, para você, falta isso, mas acho que a gente tem que fazer essa mudança estrutural como um todo. Quem sabe você vai ser essa pessoa, porque você já mudou a estrutura, você criou o líbero, não existia, né? Quem sabe? Eu tento, lá na TV, por exemplo, eu sou a única comentarista do vôlei, né? Mulher. A gente tem no futebol outras mulheres ocupando. A gente teve a Ana Thaís, agora mais recentemente, já temos mais mulheres. Então, isso é um negócio que você vai inspirando outras, né? Você vai trazendo para aquela menina assim, poxa, é possível, né? Se a gente pensar muito pouco tempo atrás, né? Não preciso ir para 30 anos atrás, 4, 5 anos atrás era inimaginável você ter uma mulher na televisão comentando futebol, né? Tem todo um machismo por trás, as pessoas estão um pouco se lixando se o que ela está dizendo é interessante, mas o fato de ser uma mulher dizendo já desqualifica tudo. Então, é muito interessante, assim, você hoje, o cara vai ter que ligar a televisão e vai ter que ver uma mulher comentando futebol e comentando muito. Então, eu acho que isso é inspirador, a mulher tá lá na casa dela olhando e fala, caraca, desculpa a palavra, né? Tá sendo gravado, mas que foda aquilo ali. Eu fico arrepiada, assim, sabe, quando eu vejo. E quando eu ouço alguém contestando o comentário, tudo bem. Agora, alguém falando, porque a mulher aí, eu já levanto e falo, olha, você pode falar de tudo. Então, é legal. Acho que isso é, de fato, inspirador para outras mulheres. Acho que esse é o nosso lema, né? Inspirar. E não adianta eu estar ali ocupando, né? Acho que eu ocupar e outras virem junto é que faz mais sentido.
Show. É isso Obrigada. mesmo, Fabi. A Silvana Goner fala uma coisa, ela fala uma coisa que eu acho muito legal. Quando eu chego para ela, eu falo assim, mas por que mulher? E aí ela sempre responde para a pessoa, por que não uma mulher? E aí acaba, porque assim, não entra, é a colocação, por que não? Porque aí você vai ter que argumentar para explicar o porquê que eu não posso escolher aquela secretária ou aquela diretora, enfim. Eu acho que é isso que a gente precisa. A Carla ontem falou muito nisso, eu saí dessa reunião de ontem muito reflexiva, porque eu faço isso, e quando eu não vejo fazer, eu me sinto igual a você, Fabi, incomodada, irritada, e quando também, eu acho que também tem uma... Aí tem o outro lado, quando eu vejo que tem uma mulher que não está nos representando bem de alguma maneira, eu acho que ela tem que ser instigada a se rever, a se recolocar, porque ela vai falar assim em nome de todas nós. Enfim, eu quero saber se mais alguém do meu núcleo quer fazer uma pergunta. Betina, alguém aqui? Peraí, dona Verônica, eu quero saber aqui do meu núcleo primeiro, que hoje eu vou dar uma privilegiada aqui no meu núcleo, tá? Que estão me prestigiando aqui. Tem isso, que eu sou dessas, né? Já que a gente está falando de empoderamento. Dona Betina quer fazer uma perguntinha, dona Betina? Quem mais está do meu núcleo? Agora foi, a senhora ficou desligando tanto esse microfone que ele não funcionava mais. E hoje funcionou? Tá falando? Boa noite, Fabi, em primeiro lugar, obrigada por ter aberto um espaço aí a gente, sua agenda, para trabalho, a carreira brilhante que nos tem na saúde. E olha, eu não estou conseguindo ouvir, não. Tá ruim, Beata. Tá muito ruim. Você me ouve? Eu ouço, mas está muito ruim ainda. Vou ter que passar a bola aqui para dona Veronique. Ela ó. Veronique, você mexeu no som da Betina, Veronique? É sabotagem? Eu vi Veronique e vi Sônia também levantando a mãozinha assim. Levantou? Então, Beata, eu vou passar para elas aqui, porque não está dando para ouvir. Eu sei que ela ia falar alguma coisa de inclusão. Não tem problema. Agora qualquer coisa dá para escrever, não, que aí eu posso responder pelo chat. Escreve aí. Soninha, isso, obrigada. Soninha ou Veronique? Nossa, eu ia dar um conselho para a Betina, ela pode desabilitar a imagem dela e deixar só a voz, porque pode ser a questão da conexão. A minha estava assim ontem vamos também. Ver. Foi? Foi. Bom conselho. Foi, me ouve? Ouvimos, perfeitamente. Sim, fala, amor. Obrigada. Então, muito obrigada pela dica, Fabi, obrigada pela ciência. Eu não sei se procede a minha pergunta, né? Em primeiro lugar, eu te parabenizei pela sua carreira, sua história. Parabéns. Obrigada por ter aberto um espaço na sua agenda para conversar conosco. É muito engrandecedor ouvir a sua narrativa. E tem uma questão que eu não sei se ela já veio, um enfoque que eu gostaria de dar. Também não sei se procede. Aí é mais uma provocação, curiosidade. Eu percebo que a maioria dos atletas que desponta e que obtém sucesso, destaque na carreira, não pertencem à nossa elite econômica. Eles têm uma origem das classes menos favorecidas. Eu queria que você nos desse uma pincelada sobre esse tema, essa questão da democratização do esporte e por que essa verticalidade. Obrigada, Beata. Olha, vamos lá. Obrigada a vocês. Imagina, assim, acho que por que né, da origem desses atletas é difícil responder. Assim, não sei se tem... acho que talvez nós tenhamos esportes, digamos assim, mais não sei se eu posso dizer mais elitistas, né? Esporte onde a gente consegue tênis e natação, que a gente tem, né, menos acesso, digamos assim. Até outro dia a gente estava falando sobre muitos amigos que debatem sobre racismo, que falam muito sobre esse tema tão presente, de forma tão dura nos últimos anos e tão necessária, né, nos últimos dias, né, e esses amigos falando sobre a natação, os absurdos que já se falaram em relação à presença de negros na natação, né, até de dados científicos
forjados e mentirosos para justificar a ausência dos negros na natação, né? E a gente falava um pouco sobre isso, né? A ausência muito mais se justifica por não termos piscinas em locais, né, acessíveis para as pessoas do que qualquer outra narrativa que venha justificar essa ausência. Então, eu não sei se tem, digamos, especificamente um motivo para essa verticalidade, né? Não sei se existe uma justificativa, mas eu acho que talvez os atletas menos favorecidos veem no esporte uma oportunidade de mudar as suas vidas, né? Talvez seja isso. Não sei se é por esse caminho. A gente vê muito isso no futebol, né? O quanto os meninos, as crianças nas favelas veem no esporte essa chance de mudar de vida, de tirar os pais dali. A gente tem muitas histórias no vôlei, né? O vôlei, apesar de ser um esporte que a gente também considera elitista, né? No sentido, você precisa ter uma joelheira, você precisa ter um tênis específico, é diferente do futebol, né? Meninos jogam descalço, não tem toda essa necessidade. Não sei se é por aí, sabe, Betina? Acho que é difícil a gente desenvolver um raciocínio mais profundo, né? Acho que até pela minha falta de conhecimento mais específico no tema, mas talvez eu acho que eu iria por aí, assim. A gente tem realmente uma gama, né, da camada menos favorecida vendo o esporte como uma oportunidade de mudança de vida mesmo, assim. Não sei se isso tem alguma relação específica com isso que você está dizendo, mas eu acho que eu iria por aí, assim, sabe? E é um debate interessante, é um debate que eu acho que super válido a gente falar, mas talvez a minha falta de conhecimento também sobre isso de forma mais profunda, sabe? Mas muito boa pergunta e muito boa essa provocação para que a gente... Eu quis levantar a bola para você. É porque eu não sou atacante, né? Eu fico aqui, ó, na defesa. Mas é isso aí mesmo, Fabi. A resposta está perfeita. Eu fiz o estudo que eu fiz dentro do Flamengo, Botafogo, na base. A gente sabe que 90% dos atletas, né? E eu fiz com as assistentes sociais, que são as mulheres, mais uma vez, que trazem as respostas que a gente precisa. E em relação a isso, você foi perfeita, porque é a questão realmente, essencialmente, de tirar os pais daquela condição. A necessidade faz com que venha esse foco, é aquilo que você falou. Eu tenho uma chance, então eu vou agarrar essa chance que eu tenho, né? Essa diversidade de chances, às vezes, faz com que realmente a pessoa desfoque. E o sonho do esporte é realmente a possibilidade, é uma das poucas possibilidades que a gente tem de ascender realmente, é sair da miséria para a condição de sustentar não só a família, como todo o entorno, né? Não é a família base só. E a gente vê isso dentro do Flamengo, Botafogo e Vasco. A coisa que eu vi, a primeira coisa que os meninos fazem é comprar um relógio e abrir uma poupança. Isso é muito emocionante, porque não é um dado isolado, é um dado concreto. A ostentação, o empoderamento, ter aquilo que você nunca teve num objeto pessoal que você carrega consigo e poder dar à sua família alguma prova de segurança. Não que aquela poupança vai ser muito grande, mas é o simbolismo daquela atitude. Veronique, você também é do meu núcleo, meu amor, foi só uma provocação, tá? Você está lá no nosso grupo todos os dias trabalhando, batalhando, lutando. A gente enche o saco. Eu não gostei da foto da Fabi, Veronique, eu quero Fabi diferente. E enche o saco, e a menina vai lá e faz e traz. Essa produção eu não saberia fazer. Gratidão, tá? Imagina, eu faço de coração. Fabi, eu fiquei assim, encantada com a sua história, lindíssima. A sua força de vontade é uma inspiração incrível pra gente. Só tenho a agradecer aí por você compartilhar tudo isso com a gente. A minha primeira pergunta, na verdade, você já respondeu, né? E a minha segunda pergunta seria qual a sua mensagem para essa nova geração que sonha em ser atleta, né? Eu diria até para os meus filhos atualmente, né? Que eu queria muito que você passasse essa mensagem para eles, que eu vou mostrar depois para eles, entendeu? Que eu queria muito que algum deles pudesse também seguir a carreira, porque eu vou dar o meu exemplo. Eu sou praticante de Kenjutsu, né? Que é uma arte marcial japonesa. Do meu grupo,
eu conto nos dedos as mulheres. Assim, aqui no Rio, então, é muito pouco. Em São Paulo até tem mais, mas aqui no Rio, e eu sofro também esse preconceito que você falou, e é muito difícil você boicotar, você deixado de lado. A gente vive várias situações, né? Então, assim, e essa questão também que a Betina trouxe é uma questão que é muito cultural, né? Você vê que com os Jogos Olímpicos que vieram aqui para a nossa cidade, foram criados alguns locais, né, para a prática de esporte, mas estão abandonados, né? A gente tem que fazer alguma coisa. Queria que você deixasse uma mensagem sobre isso, por favor. Tá, olha, primeiro, já que a Cris está entregando todo mundo que participou do processo, agradecer, a foto ficou ótima. E, assim, a pergunta é muito legal, aliás, até contribuiu um pouquinho com que a provocação que a Betina fez, essa questão da oportunidade que a gente teve de ter sediado os Jogos Olímpicos, né? Eu fui uma das que vibrei, por um lado, né? Como cidadã, eu fiquei assim, caramba, como é que vai ser, né, essa situação, o que vai ficar depois? Mas eu pensava sempre na questão do quanto a gente poderia inspirar as crianças, a parte tão falada, essa palavra que eu já não aguentava mais falar, do legado, né? A gente teve a chance enorme, acho que isso nunca mais vai acontecer. Eu trouxe para vocês uma história quando eu tinha 12 anos, que eu estava na frente da TV. Você imagina uma criança de 12 anos que viu isso ao vivo, né? O que a gente poderia ter tirado, enfim. Talvez a gente não tenha aproveitado essa oportunidade da maneira que a gente gostaria enquanto país e enquanto sociedade, né? Porque quando a gente fala de esporte, né, Veronique, eu vou começar a mensagem dessa maneira. Quando a gente fala esporte, a primeira coisa que vem à nossa mente é o sonho de jogar uma Copa do Mundo, jogar futebol, de ir para a Olimpíada e tal. Mas eu acho que o esporte é muito mais do que simplesmente viver uma carreira esportiva. Eu não sabia, quando eu me apaixonei pelo vôlei, que eu ia me tornar um atleta profissional. Eu comecei a entender que talvez praticar aquele esporte pudesse me fazer uma pessoa melhor, uma cidadã mais consciente, de que eu pudesse ter os valores esportivos junto comigo para o resto da vida. No meio do caminho, né, as chances foram aparecendo, eu gostava muito do processo. Aliás, isso é uma coisa que eu sempre gosto de dizer para os atletas, né? Você tem que curtir o processo. Treinar não é fácil, se dedicar. Se dedicar, a gente pode se dedicar igual, né? Uns mais, outros menos. Jogar, a gente vai ter um que joga melhor, mas assim, o processo, treinar diariamente, exaustivamente, é duro. Então, assim, eu sempre falo para os atletas, assim, você tem que gostar do processo, você tem que gostar de se dedicar e de se entregar de corpo e alma para aquele esporte. Então, e quando a gente deixa uma mensagem, a obrigação que você me deixa aqui para essa molecada, eu me sinto no dever de dizer não só para crianças que sonham em se tornar atletas profissionais, mas crianças que, de alguma maneira, podem ter esse contato tão importante com o esporte, né? Podem ajudar na trajetória e na caminhada. Então, é um pouco isso, assim, né? A minha filha, eu certamente vou tentar fazer com que ela tenha esse convívio esportivo, que ela tenha esse contato com o esporte. Eu não sei o que vai ser, né? Mas eu adoraria que ela aprendesse valores, que caminhassem junto com a educação dela uma vivência esportiva, assim, sabe? Eu acho isso é incrível. Por isso que, como cidadã, eu adoraria que nós tivéssemos mais praças com quadra, mais escolas com melhores estruturas, que a gente tivesse esses lugares cheios, né? Que era para ter acontecido. Óbvio que a gente está vivendo uma pandemia, né? É importante sempre frisar isso, mas que a gente pudesse estar vivendo o boom pós-olímpico de outra forma, e não só esse boom pós-olímpico que a gente está pagando a conta, né? Mas que a gente estivesse vendo nessas crianças que participaram de alguma forma, olhando esses atletas estarem querendo ir para as quadras, estarem querendo ir para as piscinas, para as areias, enfim, terem tirado esse legado, tivesse tido continuidade, esse era o meu grande... Quando eu via a gente Rio de Janeiro tendo a chance de viver uma Olimpíada aqui, eu pensava assim, caramba, imagina se a Fabi, com aquela idade, né, com 12 aninhos, estivesse, ao invés de na televisão, estivesse numa quadra vendo aquele momento histórico, né? Então, é mais ou menos isso, Veronique.
Puxa, eu adorei. Eu, assim, em primeiro lugar, eu queria dizer para você, Fabi, que você é Fabizinha mesmo, querida, delicada, politicamente correta, mas absolutamente sincera, porque não adianta a gente trazer o politicamente correto sem advir da nossa formação, daquilo que a gente é, não vai ser condizente, a linguagem não vai, de alguma maneira, a gente falou de orientação sexual, a gente falou de transição de carreira, a gente falou de diferença salarial, a gente falou de empoderamento feminino em todos os setores. Quando você fala do legado que essa papel acaba se irritante por tudo, né? Você viu pela parte do desenvolvimento político, econômico, principalmente em relação ao setor hoteleiro, quanto a gente comprou, investiu. Passaram por mim alguns papéis onde a gente vê como a gente é manipulado, né, para que as coisas aconteçam de uma determinada forma e para que as pessoas não extraiam as nossas riquezas e depois nos abandonem. Eu acho que foi isso que você quis dizer em relação à questão do desporto, né? Ninguém continuou fazendo. E essa pessoa que você é me causa profundo orgulho, profunda gratidão de você estar aqui. Você sabe por que eu estou falando também da questão do orgulho. E muito carinho por você ter atendido a minha convocação, que foi também uma maneira da gente estar junto aqui, não só pela questão do feminismo, que me emociona, me move, comove, mas principalmente por a gente incentivar. Eu tenho certeza que todas nós saímos daqui imaginando que, pela sua história, pelo que você fez e pelo que você nos trouxe, nós também podemos desenvolver as ideias, os caminhos, as perspectivas. E a gratidão mesmo por você ter aceito o convite, ter ficado aqui além do seu horário, tá com carinha de cansada, ainda tem que ver o vazamento, a Maria tá mesmo, mas assim, sempre esse olhar que brilha, que joga pra gente a sua energia, é uma inspiração. E isso está sendo muito difícil hoje em dia, a gente ter pessoas que nos inspirem. A gente tem gente que nos direciona de alguma maneira e a gente vai ali, né, se encaixando. Agora, inspirações para que a gente mesmo busque em nós aquilo que o outro fez refletir é muito mais difícil. E você traz isso, é seu, é dádiva, conserve. Muito querida a sua história, muito querida a sua participação. Eu queria só falar uma coisa. Eu acho que eu não deixei a Sônia fazer uma pergunta. A Sônia queria falar, não queria, Sônia? Se você tiver tempo, ela quer. Eu garanto para você. Deixa ela falar, Vai falar todo mundo. Linda, então, muito obrigada por você ouvir. Eu quero te ocupar muito, Fabi, mas o que eu ia dizer é o seguinte. Primeiro, te dar os parabéns pela tua expressividade no esporte. Eu sou super fã de esporte e sempre adorei assistir. E o que eu ia falar é o seguinte, a disciplina, ela é muito importante para qualquer bom resultado, né? Tanto no empreendedorismo como no esporte. E eu sempre tive muita curiosidade, e agora não podia desperdiçar a oportunidade de te perguntar, dentro de todos os comandos que você teve, o que você considera como mais eficiente de modelo de liderança? Aquela liderança austera ou a liderança mais democrática? Por que eu estou te falando isso? Eu já li o livro do Bernardinho, tenho profunda admiração pelo trabalho dele, mas quando a gente vê ele na beirada da quadra, daquele jeito que parece que ele vai ter um ataque cardíaco, né? Ele fala que as veias do pescoço dele saltam. E a gente tem a impressão de que o time, o grupo, de uma certa maneira, está sendo assim, mais hostilizado do que motivado. E a gente que é líder no corporativo sabe que não é assim. Mas eu queria ouvir de você como que funciona dentro de um grupo esse modelo de liderança mais democrático ou mais austero para obter um melhor resultado em termos de equipe, porque o resultado, claro que é muito de vocês que se dedicam, mas vem muito também do modelo de liderança. O Jorge Jesus aí levou o Flamengo a tantos títulos e a gente dá a impressão de que os jogadores não estão fazendo nada, é que o técnico que conseguiu aquilo. Como é que é a visão de vocês como grupo desses modelos de liderança? Bom, vamos lá.
Ótima pergunta. Não pode deixar passar essa oportunidade, não, por favor. Até porque eu preciso limpar a barra do Bernardinho, coitado. Que realmente ele... Também gosto dele, Fabi. Ele Eu tem gosto aquele dele também. Ele tem aquele Gosto. jeitão ali, Eu mas olha só. adoro ele. Não, em primeiro é o seguinte, eu adoro a maneira democrática das coisas serem feitas e posso garantir que o Bernardinho é extremamente democrático, mas também é uma pessoa que vocês podem, eu não preciso, e aí eu não tenho como limpar a barra dele, é uma pessoa que tem uma intensidade diferente, né, gente? Quando tá ali na quadra, ele deixa claro para todo mundo que ele não está satisfeito com certas atitudes. Mas, assim, a única coisa que eu posso garantir, Sônia, eu trabalhei 13 anos com ele. Eu posso garantir que ele não é 100% do tempo assim, senão eu não iria aguentar, nem eu, nem nenhuma pessoa conviver com ele. Ele tem uma forma, né? Ao longo dos anos, eu aprendi a conviver com o Bernardo. O Bernardo fala muito de liderança, ele tem livro escrito, faz inúmeras palestras. É um cara que tem propriedade para falar disso, não só pelos títulos, mas pela forma que ele se comporta, né? Não na beira da quadra, mas como ele se comporta no dia a dia. É um cara que tem uma maneira de liderar que eu gosto muito, que é pelo exemplo, né? Ele é um profundo estudioso, é um cara que vive voleibol como ninguém, é um cara extremamente bem sucedido na vida, mas que ele não eu sempre brinco com ele, caramba, mas por que você, essa intensidade toda? Assim, eu brincava que ele chegava de uma viagem do Japão com a seleção masculina, e de manhã, e 6 da manhã e 9 horas ele estava para dar treino para a gente, né? E eu dizia para ele, cara, vai descansar. Aí ele, mas quem diz para você que eu estando aqui eu não estou descansando e não estou satisfeito? Então era difícil compreender e acompanhar o ritmo dele, mas era um cara que, isso eu garanto, não é 100% do tempo assim, e por isso que ele faz com que o dia a dia seja bem mais ameno, bem mais tranquilo. A questão do exemplo, eu tenho muitos momentos com ele, assim, sabe? A gente tem uma pessoa que tem como função limpar a quadra, né? O chão quando alguém cai. Ele era sempre o primeiro. Antes da pessoa chegar, se o pano tivesse ali, ele ia lá, passava. Faltou água, ele está lá pegando a água. A gente tem os caixotes que ficam uns rapazes nos ajudando no dia a dia. Ele é o primeiro a pegar. Então, assim, é um cara que lidera muito pelo exemplo, é um cara que delega pouco, ele faz muita coisa, ele tem essa participação muito intensa. E o dia a dia com ele é democrático. Assim, se você sentar para conversar, eu lembro que as meninas que chegavam, tinham o primeiro contato com ele, morriam de medo, né? Porque ele passa essa imagem mesmo, mas quando você conversa, quando você entende que aquilo ali de fato é uma personalidade, mas Bernardo é um cara extremamente tímido. Eu sempre fui extrovertida, as minhas brincadeiras deixavam ele desconcertado, né? Eu falava, você é esse cara na beira da quadra, mas quem te conhece intimamente dá risada, né? Então a gente passou a entender que aquela maneira ali na quadra era como se a gente entrasse para jogar, a maneira dele jogar era aquela ali. E assim, eu te confesso que eu acho que me acostumei, assim, não é simples, né, para quem está assistindo toda vez achar que ele está que aquilo ali é natural, né? Mas assim, você se acostuma. Eu até fiz a pergunta para você justamente porque eu acho importante que as pessoas escutem isso para saber que muitas vezes o líder no empreendedorismo, que também tem equipe, ele precisa ser assim, né? Ele precisa ter essa atividade de comando, mas que o grupo saiba que é para um bom resultado, que eu acho que era o que ele fazia com você. Sem dúvida, Sônia, até porque assim, ele foi muito bem sucedido, né? Quem conhece o Zé Roberto, por exemplo, como eu conheço, trabalhei também há muito tempo, tem uma outra forma de comandar. E aí são estilos completamente diferentes, mas que têm praticamente os mesmos resultados, né? Então, é interessante assim essa sua pergunta, porque traz estilos de liderar que são bem-sucedidos, formas de trabalhar distintas que também alcançam sucesso, mas eu volto a dizer, eu me considero uma pessoa muito privilegiada, assim, por ter convivido com personalidades diferentes e ter aprendido com eles também, assim. Mas como a gente falou especificamente do Bernardo, é uma coisa interessante isso que você fala, porque eu ouço muito
das pessoas, é uma curiosidade. E eu sempre digo, gente, ele não é 100% do tempo assim. Senão eu não teria ficado 13 anos, não dá. Pelo teu tempo. Humanamente impossível, né? Obrigada, Fabi. Deu a vacilada dele, e que eu acho que todo líder também, eu acho que a gente, quando ele teve aquela reação com a Tiffany em quadra, ele foi crucificado ali, mas eu acho que tem muito a ver com essa manifestação. Tem um machismozinho, e tem também, aí eu acho que o que a Sônia trouxe também tem isso, porque às vezes o líder vai crescendo dentro da maneira dele conduzir, o mundo vai mudando e ele vai tendo que se adequar, e uma hora ele também pode dar uma vacilada, né? E deu a vacilada dele, levou a crítica, né? Mas eu acho que também se explicou e soube reverter isso. Também é uma característica do líder, né? Eu acho que é você saber ouvir a crítica e receber, né? Saber se reconduzir. Foi um tema bem falado até, e a gente precisa discutir, a gente precisa falar um pouco mais disso. Precisamos. Óbvio que foi, né, não foi uma atitude da qual a gente gostaria de estar debatendo, a gente queria estar debatendo mais a inclusão, falando mais desse tema da Tiffany, discutindo mais profundamente sobre mulheres transexuais, né, e transgêneros, e esse tema poderia estar mais em pauta de uma outra maneira, mas eu acho que foi até, de alguma forma, mesmo que a atitude do Bernardo, né, tenha sido inapropriada, digamos assim, a gente acabou falando desse tema, mas o que a gente quer é falar desse tema de uma forma mais natural e mais frequente, né? A gente precisa debater também sobre isso. Sim. E a Tiffany está aí para quebrar barreiras, para falar de um tema tão difícil para a sociedade, né? Para a sociedade compreender, né, essa presença de transgêneros dentro do esporte. Quem sabe a gente traz ela para conversar, para a gente fazer um fórum, né? Não, e traz a Paty Sanches, né? O outro fórum do Núcleo de Direito e Cidadania foi com a Patrícia Sanches. E a gente falou de toda essa questão da diversidade, de orientação. Ela explicou exatamente o que se passa no cérebro, no coração, por que a gente tem que usar determinadas expressões. Foi extremamente didático, você ia adorar, Fabi. Foi incrível esse fórum também. Eu acho que você complementou, estou muito orgulhosa. Muito orgulhosa dos meus fóruns, das minhas convidadas, dos nossos pensamentos. Quando eu pensei em trazer você, que eu falei com a Márcia e com a Veronique, e que eu falei com as meninas do meu núcleo, com as meninas dos outros núcleos, eu pensei justamente em trazer você para fazer exatamente o que você fez. Eu fiquei tão assim, a gente não combinou nada disso, a gente deu uma palhinha, mas eu gosto que seja natural, eu gosto de dar uma invadida, de invadir a quadra do outro, eu às vezes faço isso, mas é justamente para que a gente tenha essa liberdade de sermos nós, de ficarmos à vontade. Eu me senti muito à vontade aqui hoje com você, tenho certeza que todo mundo aqui se sentiu um pouco íntimo da Fabi, de uma maneira respeitosa também, porque às vezes as pessoas se sentem íntimas do atleta e aí, de novo, aquela intimidade que eu nunca lidei, ou do artista, né? Porque está sempre na nossa casa, através das mídias, e você faz muito bem o seu papel de continuar fazendo, de continuar sendo cidadã, independente dessa nova abordagem, que, aliás, está sendo incrível. Você é super elogiada como comentarista, você sabe que eu estou no meio desportivo e que ele é cruel, né? As pessoas falam que tem que falar e você é muitíssimo elogiada. Isso é muito bacana. Muito obrigada a todas vocês. Fabi, obrigadíssima. Meninas, vocês foram maravilhosas, extrapolando seu horário. Peça desculpas a Maria por mim. Eu prometo que eu vou compensá-la de alguma forma. Maria está dormindo, fique tranquila, está tudo sob tudo controle. Bem. Então, peça desculpas à sua esposa por mim. O problema da pequenininha é que, assim, você sabe como é que é, quem não tem filho, tem sobrinho, o horário é relógio. Amanhã, minha filha, 6 da manhã, faça chuva, faça sol. Meninas, olha, eu queria agradecer enormemente, acho que a gente está aqui, são quase 11 horas da noite, depois de um dia cheio, como eu disse, quando eu abri, mas foi uma convocação, de fato, mas foi muito prazeroso poder bater um papo, trocar com vocês. Espero que tenha sido bacana para vocês também. E sempre que precisar, pode contar com a Fabi nesse movimento. E eu sempre gosto de terminar assim, nem meio passo para trás, né? A gente precisa ocupar
esses lugares e a gente só vai avançar junto. Um beijo enorme para vocês. Obrigada, família. Muito obrigada aí, de verdade. Gratidão pela sua mensagem que você passou aí pra gente. Foi maravilhosa. Inspiração pura. Obrigada, menina. Queria Obrigada. agradecer a todos aqui presentes e convidar vocês amanhã para nosso último dia de fórum, né? A gente vai trazer o tema falando sobre boa nutrição, que dá mais ação, com a Roberta Valsech. Ela é uma nutricionista, né, com uma pegada assim diferente, vai trazer uma abordagem bem legal para a gente. Vamos aproveitar amanhã também. Todas estão convidadas. E dar mais uma vez um abração em todas vocês e até amanhã. Muito obrigada, meninas. Gratidão. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, gratidão. Tchau, boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Gente, a gente fez uma foto? Ih, peraí, então ajuda. Brincadeira, né? Que a gente eu tira fiz, todas Márcia. falando, Márcia, né? Aí fica aquela. né? Ô, Márcia, eu printei a tela quando tinha 25. Mas Não, mas a gente estava falando, a gente eu estava sou bonita. toda torta, falando é uma loucura. Não, eu vou mandar, acho que eu printei na hora que tinha 25 pessoas, né? Aí eu printei algumas. Então tá, vamos vamos agora que eu vou com essa fazer uma aqui. carinha. Faz aí, Verônica, carinha de 5 da tarde. Oi? Foi. Acho que eu Show. pisquei, hein? Brincadeira. Tchau, meninas. Tchau, família. Obrigada. Beijo, obrigada, Obrigada, minha meninas. querida. Tchau, tchau, meninas. Obrigada. Tchau. Obrigada a vocês.